Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Prazerzão receber todos vocês aqui com a gente, trocando sempre essa informação sobre esporte que a gente está aqui todos os dias. Vamos falar primeiro do Galo da Praia. O CRB fez um jogo sensacional ontem diante da equipe do Cuiabá. O placar final foi 1-1, um empate que não foi tão bom para o Galo na classificação. Porém, pelo jogo que foi feito por ambas as equipes, foi um jogo muito bom mesmo, muito bacana de se acompanhar, independentemente de se torcer para o CRB ou não. Quem acompanhou a partida de ontem sabe do que eu estou falando. Tivemos um grande jogo de futebol, sem exagero nenhum, uma partida nível Série A. Muito boa mesmo de se acompanhar. Como eu disse, o Galo acabou empatando com o Cuiabá. O Cuiabá abriu o placar, o CRB empatou e tivemos um segundo tempo eletrizante, com chances de ambas as partes. Qualquer uma das equipes poderia ter saído com a vitória. Inclusive, se tivéssemos tido na noite de ontem um empate em 3-3, por exemplo, não seria nenhum exagero, dadas as chances que ambas as equipes tiveram. E quem brilhou ontem foram os dois goleiros, né? Foi sensacional a atuação dos dois goleiros e principalmente do goleiro Matheus Albino. É um negócio impressionante que o Matheus Albino faz com a camisa do CRB. Fez pelo menos 4 grandes defesas, sendo 2 no único lance, garantindo 1-1 para o CRB e também o goleiro do Cuiabá garantindo esse 1-1. Mas eu acho que pelo volume de jogo que tivemos ontem no Rei Pelé, eu acho que um 3-3 seria um placar muito mais justo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols da partida, os gols de Galo 1, Cuiabá também 1. Cuiabá abriu o placar com Max aos 12 minutos do primeiro tempo. Uma jogada ali pelo lado esquerdo, a bola foi rolada para o meio, teve um corta-luz e o Max chegou de perna canhota, abrindo o placar para a equipe do Cuiabá. A gente vai ver no replay aí direitinho a jogada da equipe do Dourado, tá aí ó, o corta-luz que foi feito ali no meio da área e o Max chegando de perna canhota para abrir o placar para a equipe do Cuiabá, 12 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez o chutaço aí, indefensável para o Matheus Albino. E aí o Galo empatou com Breno Herculano. Aos 21 minutos do primeiro tempo, jogada aqui do GG que cruzou e o Breno Herculano fez o seu terceiro gol com a camisa do Galo. Vem muito bem aí o substituto do Anselmo Ramon. Os torcedores do Galo estão brincando, né? Porque o Anselmo Ramon era o pai, né? O pai tá na casa. Aí estão dizendo que o padrasto tá na casa aí, porque o Breno Herculano veio para substituir o Anselmo Ramon e tá muito bem mesmo. Aí o cruzamento do GG na medida, teleguiado. E o Breno Herculano de cabeça empatou a partida para a equipe do Galo ainda no primeiro tempo. Mas como eu disse, né, tivemos um segundo tempo muito bom de se acompanhar mesmo, bacana. Teve um determinado momento que não existia meio campo das equipes. Era só ataque de um lado, o CRB roubava a bola, ia para o ataque, a equipe do Cuiabá se defendia, tomava a bola, ia para o ataque também, ficou aquela trocação. Como eu disse, um jogo muito bom mesmo de se acompanhar. O torcedor do Galo, lógico, fica frustrado, tivemos pouco mais de 8 mil torcedores ontem no estádio Rei Pelé. O torcedor fica frustrado porque queria a vitória do Galo e a vitória seria muito importante para recolocar o Galo no G4 da competição. Mas assim, o CRB enfrentou uma grande equipe e uma equipe que sem sombra de dúvidas vai brigar também pelo acesso. Então assim, eu não considero o resultado como resultado ruim, porque o CRB enfrentou uma grande equipe. O que o Galo não pode fazer é quando enfrentar equipes que vão brigar ali para não cair ou de meio de tabela, principalmente no estádio Rei Pelé, tem que conseguir a vitória, não tem que negociar resultado. Então, um jogo como o de ontem, vamos dizer assim, dá pra gente aceitar um empate. Agora, em outras partidas que o Galo vai fazer no estádio Rei Pelé com equipes que não vão brigar pela parte de cima da tabela, o Galo tem que ganhar para compensar esses pontinhos que o Galo perde quando joga em casa. A gente tem uma sonora com o capitão do Galo, né, o zagueiro Luiz Segovia, analisando a partida de ontem. Vamos ver o que disse o zagueiro do Galo. Eu acho que a gente tinha que ganhar, estávamos em casa, era a nossa responsabilidade. Foi um empate, né, para os dois times, muito bom jogo. Acho que ainda temos que trabalhar muito mais para caprichar, encaixar tudo, né, mas a gente está nessa, né, na caminhada e tentamos continuar ganhando. Tá aí o Segovia rapidinho, mas dizendo que, lamentando um pouco o empate, mas dizendo que o Galo vai ter que ganhar as próximas partidas. A gente também tem uma sonora com o atacante Edu, atacante do Cuiabá. Ele elogiou muito o time do CRB e a torcida regateando. Atenção aí nessa sonora, vamos acompanhar. Eu tava falando com o Barroca ali agora, cara, que time bem treinado, um time bem inteligente no jogo. A gente também tem uma equipe muito qualificada, cara. Mas um bom time, cara, de verdade, do CRB, me surpreendeu. Foi um grande jogo, quem viu teve muita chance de gol, um jogo bem jogado. É difícil ter jogo assim na Série B, né? Um jogo sempre mais truncado, a gente viu que teve um jogo de muita qualidade. Um ponto pra se valorizar, cara, porque a gente enfrentou uma grande equipe. Uma terça-feira, horário desse é difícil você ver o estádio lotado também, parabenizar a torcida do
do CRB, que fez uma grande festa e deixa o espetáculo mais bonito, é isso. Tá aí, né? A Sonora com o atacante Edu, e eu vou concordar com o Edu nos 2 pontos, né? O CRB tem uma equipe muito bem treinada, o Barroca veio com uma certa desconfiança do torcedor regatiano, muita gente não queria que o CRB contratasse o Barroca, mas ele veio, pegou um time que vinha com um treinador que não estava conseguindo fazer a equipe evoluir, pedia reforços, e efetivamente o CRB precisa de reforços, porém o Barroca veio, deu uma cara pro time do CRB, o CRB joga com um volante só, o Igor Meritão, e é um volante que não é aquele volante pitbull, é um cara que sabe construir jogadas e joga muito bem. A gente não vê o CRB sofrendo muito ali na frente da área, que era um ponto crônico de tomar gol do CRB. O CRB tomava muito gol porque a frente da área era muito despovoada, vamos dizer assim. Mas o Eduardo Barroca conseguiu organizar a equipe de maneira tal que o meio-campo não ficou vulnerável, o CRB, pelo contrário, tem uma equipe muito forte, tem 2 meias de qualidade, a gente vê diversas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro querendo um meia para ter na sua equipe, o CRB tem 2 e se utiliza muito bem, tanto do Danielzinho como do GG, e os 2 aí vêm dando um show de bola na equipe do Galo. Eu queria parabenizar o técnico Eduardo Barroca, o que precisa é os resultados virem, né? O CRB vem de 4 jogos seguidos sem vitória, a gente pode voltar um pouquinho no tempo, Atlético Paranaense o CRB perdeu, empatou com o Paysandu, empatou com o Santos, empatou com o Cuiabá ontem. Então o CRB precisa efetivamente retomar os caminhos da vitória, mas em termos de desempenho a gente tem uma equipe muito qualificada e que está brigando mesmo pelo acesso. E o torcedor do Galo a gente não pode nem deixar de elogiar, né? Mais de 8 mil pessoas ontem, uma terça-feira à noite, jogo de 7h30 da noite, muita gente chegando do trabalho ainda ao transcorrer do jogo, mas o Repelé, assim, com um excelente público na noite de ontem, então parabenizar também a torcida do Galo. Vamos acompanhar aí os resultados da rodada. A rodada de número 6 foi fechada ontem, com 2 jogos, então tá aí na tela pra gente acompanhar. Ferroviária venceu o Curitiba por 2-1. O Remo venceu o Amazonas por 1-0, Volta Redonda venceu o Paysandu por 1-0, o Atlético Goianiense venceu o Novo Horizontino por 1-0, Atlético Paranaense perdeu em casa para o Botafogo de São Paulo por 4-1. A Chapecoense venceu o Criciúma por 2-1, Operário venceu o América Mineiro por 1-0, o Goiás venceu o Avaí por 2-1, CRB e Cuiabá ficaram no 1-1 e o Vila Nova venceu a equipe do Atlético de Minas Gerais por 1-0 ontem à noite, resultado esse que deu a liderança para a equipe do Vila Nova. Classificação na tela aí pra gente acompanhar. Vila Nova e Goiás, as 2 equipes goianas aí liderando a competição, são as 2 únicas equipes que têm 13 pontos até o momento. Então, Vila Nova lidera com 13, Goiás é o segundo também com 13, o Remo é o terceiro com 12, o quarto é o Cuiabá também com 12, o adversário do Galo de ontem à noite. O quinto é o Avaí com 11, o sexto é o Galo da Praia, o CRB, vem na 6ª posição também com 11 pontos. O sétimo é o Coritiba com 10, o oitavo é Chapecoense com 9, Atlético Paranaense e América Mineiro também tem 9, assim como a Ferroviária, o Atlético Goianiense e o Novo Horizontino é o 13º também com 9 pontos. Com 7 pontos temos na 14ª posição o Operário, o 15º é o Criciúma com 5, o 16º é o Botafogo também com 5. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Volta Redonda com 4 pontos, o 18º é o Atlético com 3, o 19º o Paysandu com 2 e o 20º a equipe do Amazonas também com 2 pontos somados até o momento. Detalhe importante, as 4 equipes que estão aí na zona de rebaixamento, o 17º, o 18º e o 19º o CRB já enfrentou. E o Amazonas, que é o 20º, é exatamente o próximo jogo do Galo. O CRB enfrenta a equipe do Amazonas na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, lá na Arena da Amazônia, 21 horas, 9 da noite, jogo que o Galo vai enfrentar a equipe do Amazonas. Esse é o tipo do jogo que o Galo não pode vacilar. Tem que ir lá na Arena da Amazônia, eu sei que é difícil jogar fora de casa, mas se o CRB quer dar o recado para a competição, que vai lutar pelo acesso, vai ter que vencer a equipe do Amazonas fora de casa, porque a equipe que está na zona de rebaixamento, aliás, é o lanterna da competição até o momento. Então o Galo não pode vacilar, é esse tipo de jogo que o Galo não pode nem sonhar em perder, tem que ganhar e garantir aí os 3 pontos nesse jogo. Então boa sorte pro Galo aí na sequência da competição e vamos torcer que o CRB consiga avançar aí cada vez mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Sul-Americana e de Libertadores. Começando pela Libertadores, tivemos equipes brasileiras ontem em campo pela Libertadores. A equipe do Botafogo venceu na Bacia das Almas, estava empatando o jogo até o último lance, quando o Cuiabano fez o gol da vitória. Botafogo 2, a equipe do Carabobo 1. Então tá aí na tela, a gente já vê o resultado e a classificação pra gente não perder tempo, né?
Então no grupo A, que é o grupo do Botafogo, Universidade de Chile lidera com 7 pontos, Estudiantes da Argentina é o segundo com 6, Botafogo é o terceiro com 6 e o Carabobo da Venezuela é o quarto com 1 ponto apenas somado. Lembrando que a Universidade do Chile e Estudiantes ainda vão se enfrentar por essa rodada, então podem abrir aí uma distânciazinha do Botafogo, dependendo do resultado. Quem entrou em campo também foi o São Paulo do Marco Souza, venceu por 2-0 o Aliança Lima do Peru. O São Paulo está bem na competição aí, é o líder com 10 pontos, o Libertad é o segundo com 6, o terceiro Aliança Lima com 4, o quarto é o Tajeres com 3, aliás, sem nenhum ponto somado até o momento. Detalhe importante, Libertad e Tajeres ainda se enfrentam, então essa tabela pode mudar um pouquinho, mas o São Paulo, independentemente do resultado, o São Paulo não perde a liderança do seu grupo, o grupo D. A outra equipe brasileira que entrou em campo foi a equipe do Fortaleza. Fortaleza venceu bem o Colo-Colo do Chile, goleando por 4-0. E com isso o Racing agora é o líder com 7 pontos, Fortaleza é o segundo com 5, o Atlético Bucaramanga da Colômbia é o terceiro com 5 e o Colo-Colo do Chile é o quarto com 3 pontos. Nesse grupo aí, todo mundo já jogou nessa rodada, então a classificação é essa mesmo, o grupo E. Vamos torcer que o Fortaleza consiga aí se recuperar ainda mais e conseguir mais vitórias e avançar à próxima fase. Quem entrou em campo pela Sul-Americana foi a equipe do Vitória e também o Corinthians. As duas equipes acabaram empatando. Vitória empatou com o Defensa e Justiça por 1-1 e o Corinthians empatou com o América de Cali também por 1-1. Esses dois empates complicaram a vida tanto de Vitória como de Corinthians na competição. As duas equipes aí vão ter que vencer os 2 últimos jogos e torcer por diversos resultados aí se quiserem se classificar à próxima fase. Hoje teremos jogo também, teremos 6 equipes brasileiras em campo. 3 pela Libertadores e 3 pela Sul-Americana. A gente vai destacar o seguinte, o Bahia é a única equipe que vai jogar em casa. Todas as outras equipes vão jogar fora de casa hoje à noite, tanto pela Libertadores como pela Sul-Americana. Pela Libertadores, 19 horas, teremos Bahia e Nacional do Uruguai. Às 21h30, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras. Às 21h30 também teremos Central Córdoba da Argentina e Flamengo, né? O Flamengo vai precisar vencer, visto que o Flamengo perdeu do Central Córdoba, essa mesma equipe que o Flamengo vai enfrentar hoje à noite. O Flamengo perdeu no Maracanã e complicou um pouquinho a vida do Flamengo. Então o Flamengo vai ter que buscar essa vitória fora de casa para tentar recuperar os pontos perdidos aqui no Maracanã. Já pela Sul-Americana, o Vasco vai jogar fora de casa contra o Puerto Cabello da Venezuela. Puerto Cabello da Venezuela e Vasco, esse jogo às 19 horas. Às 21h30 teremos Atlético Grau do Peru e Grêmio. Esse jogo, como eu disse, às 21h30. E às 21h30 também teremos Mushuco Runa do Equador contra a equipe do Cruzeiro, aí pela Sul-Americana, esses 3 jogos. Detalhe, como eu disse, das 6 equipes que vão entrar em campo hoje, 5 jogam fora de casa, só o Bahia que vai jogar em casa, sendo apoiado pelo seu torcedor. Então boa sorte para as 6 equipes brasileiras que vão entrar em campo aí pela Libertadores e pela Sul-Americana. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!